Terminou a preparação do Flamengo para a partida contra o Vitória e tem mudanças na escalação. O Flamengo se prepara para enfrentar o Vitória, cujo duelo não ocorre há 6 anos. O jogo da vez será realizado fora de casa e pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite esboçou o time da seguinte maneira: Rossi no gol, Varela. Tem o melhor elenco da América do Sul, vai jogar contra o Vitória. Vitória ameaçado. Você sabe que jogar no Barradão tem aquele bafo quente que vem da torcida ali, que os caras não estão pra brincadeira lá não. E vira volta nas negociações com o jogador Claudinho. Finalmente, o Zenit voltou atrás e fez novas exigências ao Flamengo. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais na ação na manhã desta quarta-feira. Um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Hoje o Mengão entra em campo, partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória. O Flamengo precisa vencer essa partida para continuar no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro e tem mudanças na escalação do Mengão. Mas faz o seguinte, antes da gente começar, explode o dedo do like, vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força, daqueles que torcem de verdade pro nosso Flamengo. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu tenho uma novidade muito importante para vocês. Olha só, no final desse mês de julho, nós estaremos sorteando 2 mantos do Mengão, manto número 2, para aqueles que são inscritos do nosso canal e das nossas redes sociais. Para você participar, você tem que estar inscrito no nosso canal com o sino das notificações ativado. No final dessa semana, vamos falar para você o próximo passo que você precisa fazer para você participar desse sorteio da camisa do Flamengo, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje, coloca nos comentários aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, se você está no Rio de Janeiro, Pernambuco, Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, escreva pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo, dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo aqui ao canal da ESPN, João Guilherme, Vene Casagrande, Flá TV, link na descrição como crédito. Bora então para as últimas informações do Flamengo na manhã desta quarta-feira. O Flamengo se prepara para enfrentar o Vitória, cujo duelo não ocorre há 6 anos. O jogo da vez será realizado fora de casa e pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o treino desta terça-feira, aqui no Ninho do Urubu, foi o último antes do jogo no Barradão e seguido de viagem até Salvador. Mais precisamente no dia 23 de agosto, e o Mengão venceu o duelo de rubro-negros por 1-0 no Maracanã, com gol de Diego Ribas. Já o último jogo no Barradão ocorreu em abril daquele mesmo ano e terminou empatado em 2-2, com gols de Lucas Paquetá e Hever. E antes da delegação partir para Salvador, o Flamengo informou que o meio-campista Eric apresentou gastroenterite e que o lateral direito Wesley está com dores no músculo posterior da coxa esquerda. Ambos ficaram no Rio de Janeiro e não foram relacionados para o jogo diante do Vitória. O Flamengo, ele sempre foi um time que teve muitos rivais no Rio de Janeiro, especialmente a partir da era Zico, final dos anos 70, início dos anos 80, que o Flamengo foi até onde nenhum time carioca conseguiu ir, que é ganhar o Mundial, né, ganhar a Libertadores da América, conquistar realmente um número expressivo de títulos naquele período ali. O Flamengo começou a angariar uma antipatia muito grande dos rivais do Rio de Janeiro. Então as rivalidades que já eram fortes, a partir desse período da era Zico, essas rivalidades aqui locais aumentaram muito. E aí a coisa foi para o âmbito fora do Rio de Janeiro. Eu me lembro de uma rivalidade que existe até hoje do Atlético Mineiro, uma série de jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro, mas o estopim foi aquele jogo lá de Goiânia da Libertadores de 1981, que 5 jogadores do Atlético acabaram não completando o jogo e o jogo não terminou. Uma loucura até hoje, aquilo até hoje é lembrado com muito ódio pelos torcedores atleticanos e por quem não é Flamengo, né? Depois vieram muitas decisões, antes mesmo, em 1980, final do Campeonato Brasileiro, e outras decisões entre Flamengo e Atlético Mineiro, e o Flamengo levou vantagem em muitas delas, o que acentuou esse ódio. A grande rivalidade Rio-São Paulo, histórica rivalidade Rio-São Paulo, e o Flamengo naquela era do Zico era um time que conseguia superar os rivais paulistas e
isso também acabou aflorando muito essa rivalidade. Me lembro também de rivalidade com o pessoal do Rio Grande do Sul. O Grêmio era um time que o Flamengo perdia bastante, mas ganhava também na era do Zico. Então o Flamengo sempre teve muitos rivais, era um time visado. Mas, a partir do momento que o Flamengo se tornou o que ele é hoje, e esse processo começou em 2013, quando o Flamengo começou a ser reconstruído e saiu de um time falido para, nos dias de hoje, ser um time bilionário. Essa reconstrução do Flamengo aumentou ainda mais essa rivalidade e, infelizmente, esse ódio que você está falando. Isso aí é um fato. Porque o Flamengo, ele está cada vez mais atingindo patamares financeiros e de estrutura muito grandes. O Flamengo, ele cria problemas para ele mesmo e muitos rivais se aproveitam disso com muita competência. Então, nos últimos anos, a partir do momento que o Flamengo se tornou realmente uma grande força econômica, com uma potência no mercado sul-americano, em termos de contratações e tal, e outras coisas mais, você vê que o Flamengo é o único time brasileiro que já atingiu há 3 anos o faturamento de R$1 bilhão, e já passou disso, já está em R$1.370 bilhão, mesmo sem ter ganho um título no ano passado. E outros times do estado de São Paulo, que é o mais rico do Brasil, agora estão chegando lá. O Corinthians faturou 1 bilhão, o Palmeiras está perto de faturar 1 bilhão e por aí vai. Mas o Flamengo já está há alguns anos na casa do bilhão. Ou seja, o Flamengo está muito à frente dos outros num aspecto financeiro. E, obviamente, que isso incomoda quem não é Flamengo, porque o Flamengo entra sempre com muita força nas competições. O Flamengo está sempre disputando títulos, existem várias brincadeiras e lendas que são criadas, que fazem parte do futebol e que tentam desmerecer o Flamengo, porque é uma forma de você bater de frente com esse time realmente que está se tornando algo incontrolável no futebol brasileiro pela sua estrutura física e estrutura financeira. Capacidade de contratar muitos jogadores, está sempre disputando títulos. Então os rivais, que são muitos, começam a criar narrativas. E eu estou respondendo exatamente sobre o lance do último sábado no jogo Flamengo e Criciúma. O árbitro do jogo, ele cumpriu a regra, ele acertou, mas ele é o mais criticado, porque ele acertou e ajudou o Flamengo. Então isso não vale para boa parte. O que vale é errar, mas prejudicar o Flamengo. Então o jogador do Criciúma, o Barreto, que foi o grande errado na história, que chutou a bola na bola que estava com o Cebolinha, passou em branco, ninguém fala nada. Agora, o lance em que o árbitro ajudou, acertou e acabou ajudando o Flamengo acertadamente, porque ele cumpriu a regra, o árbitro é muito criticado e o assunto de que o Flamengo é ajudado pela arbitragem está em pauta até agora. E o jogo foi sábado. Mas o Flamengo não foi ajudado pela arbitragem. O Flamengo teve um pênalti corretamente marcado a seu favor, né? Mas a galera não quer saber disso. A galera quer saber que o Flamengo foi ajudado, que o Flamengo é o time apoiado pelo VAR, e aquelas teorias da conspiração que cada vez mais aumentam, porque o Flamengo está cada vez maior e incomodando os rivais todos. É isso. Você vê uma pesquisa que aponta que a torcida do Flamengo, ela cresceu. Ela tem 48 milhões hoje aproximadamente. E que ela aumentou a diferença em relação ao Corinthians, que é o segundo colocado. As pesquisas apontam isso, várias delas. Isso aí, meu amigo, é uma facada no peito de quem não é Flamengo. E principalmente de quem é do estado de São Paulo, que é um rival histórico do Rio de Janeiro, aquela coisa de cariocas e paulistas e tal, que não admite que o time mais popular do Brasil e o time mais estruturado e rico do Brasil não é de São Paulo, é do Rio de Janeiro. E os outros times do Rio de Janeiro e de outras partes do Brasil, que também tem rivalidade aí com o Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e vários espalhados pelo Brasil afora, também
alimentam essas situações. Os jogadores, os técnicos, os dirigentes, né? Por exemplo, o Alano, o jogador do Criciúma, no sábado, quando foi marcado o pênalti, ele falou: acaba o jogo, vamos embora. Acaba o jogo por quê? Se o árbitro acertou. Ou seja, já se criou essa situação de que o Flamengo é ajudado pela arbitragem em todos os jogos. E quando o Flamengo não é ajudado, que ele é prejudicado, ninguém fala absolutamente nada, porque aí está legal, né? Ajudaram o Flamengo a se ferrar. Beleza. O Flamengo foi roubado. Tudo bem, fale. Mas quando o Flamengo... Claro que o Flamengo já teve jogos em que a arbitragem errou a seu favor, mas todos os times já tiveram jogos em que a arbitragem errou a seu favor. Mas quando é o Flamengo, é uma coisa que toma conta do... é um esquema para ajudar o Flamengo, entrega a taça, que o Flamengo já é campeão. Eu gostaria de lembrar aos amigos e amigas o seguinte: o Flamengo... ele, ano passado, não ganhou nenhum título. Se ele fosse tão ajudado assim pela arbitragem, acho que iam dar um jeitinho para o Flamengo ser campeão no ano passado. O Flamengo ficou 17 anos sem ganhar um campeonato brasileiro. 17 anos. Nessa época não falavam tanto de negócio de ajuda de arbitragem, porque o Flamengo não incomodava tanto. Mas chegou. O Flamengo ficou 38 anos sem ganhar uma Libertadores da América. Mas agora, com esta última década, que o Flamengo se tornou uma potência financeira, criam-se essas narrativas para tentar justificar e desmerecer quem está no topo. Falam a mesma coisa do Palmeiras, que é um time que está ali ganhando títulos, disputando. Falavam do Corinthians, quando o Corinthians estava no topo, ganhando tudo. O apito amigo, né? Uma expressão extremamente infeliz criada, né? Que insufla o torcedor contra uma determinada equipe. Isso é de uma irresponsabilidade muito grande, é a minha opinião. Ou seja, são essas coisas. Geralmente quem está ganhando levanta-se a questão, tem um esquema disso, esquema daquilo, porque os rivais não aceitam. E o Flamengo, que já é um time que tem muitos rivais historicamente, a partir de 2013 ele passou a ser muito mais visado, porque os rivais viram que, olha lá o Flamengo, de repente, quando abriram o olho, o Flamengo entrou em 2019 e começou a ganhar muitos títulos e está sempre disputando títulos, mas esqueceram do período de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, que o Flamengo ficou arrumando a casa para hoje colher os frutos. E agora surge mais uma etapa dessa situação. Além da varmengada, como dizem por aí, que todo jogo o Flamengo é ajudado, e isso acaba gerando uma pressão que prejudica o Flamengo, né? Porque todo mundo já entra, mas se a gente marcar, vão dizer que é contra o que é para ajudar o Flamengo. Aí, nação, e para você que gosta de viver Flamengo 100%, eu quero apresentar para você a GoCase. A GoCase, ela faz inúmeros acessórios para o Flamengo, como por exemplo, capinhas de celular. Dá só uma olhada nessa capinha de celular. Meus amigos, a sua capinha de celular tem que ser diferenciada, tem que ser do Mengão. Toda vez que eu olho para o celular, eu já lembro de Mengão. Mas olha só, a GoCase, ela envia para todo o Brasil. Inclusive, chegou aqui várias capinhas para mim aqui, olha só. Tudo do Flamengo, ó, personalizada. Olha só, para você viver Flamengo 100%. Você que costuma ir pro estádio, assistir os jogos lá, imagina você pegar teu celular e tá aqui, ó, a capinha com o Mengão do coração. E tem também outros acessórios, como garrafinha térmica, tem também carregador de celular, tudo personalizado do Flamengo. Você quer ser diferenciado? Então você tem que correr e tem um cupom de desconto para você. É só você clicar no link que vai estar no primeiro comentário fixado e você tem lá o cupom Meu Mengão. Você clicou no cupom, você vai ter desconto especial para você aí que quer adquirir a sua capinha da GoCase, tá bom? GoCase é para você que quer ser um torcedor diferenciado. Mas antes da escalação, só é para informar que o Flamengo divulgou em suas redes sociais que o atleta Eric Pulgar apresentou gastroenterite e não foi relacionado para a partida contra o Vitória. O Wesley também não viajou para Salvador em razão de dores no músculo posterior da coxa esquerda. Tá? Então, 2 jogadores, 2 desfalques de última hora. E aí muita gente vai pensar, beleza, sem Eric Pulgar, talvez o Léo Ortiz receba uma oportunidade como volante? Não. Como zagueiro? Também não. É isso mesmo. Segundo apuramos, o técnico Tite esboçou o time da seguinte maneira
nessa terça-feira, no último treino antes de pegar o Vitória. Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira entrando na vaga do Davi Luiz e Vinha entrando na vaga do Ayrton Lucas. Meio de campo sendo formado por Alan, retornando de suspensão, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, e a dupla de ataque Everton, Cebolinha e Pedro. Então, pessoal, o Alan entra na vaga do lesionado, digamos assim, da ausência do Pulgar, tá? Na lateral direita, o Varela entra no lugar do Wesley. E aí as duas opções, as duas mudanças por opção técnica do Tite, Léo Pereira entrando na vaga do Davi Luiz e Vinha entrando na vaga do Ayrton Lucas. Eu vou ser bem sincero, eu acho um absurdo o Léo Ortiz não receber a oportunidade do time do Flamengo. O Tite pediu tanto a contratação desse jogador, deu um trabalho absurdo para a diretoria do Flamengo, não só na parte financeira, porque foi um investimento extremamente alto que o Flamengo fez para contratar esse jogador, e aí ele não recebe oportunidade. E vou além. Ele é zagueiro, o Fabrício Bruno e Léo Pereira é a melhor dupla de zaga. Beleza. Mas ele, como volante, ele desempenhou melhor que o Alan. A verdade é essa. Ele poderia ter colocado o Léo Ortiz na vaga do Alan. Qual é o problema do Tite em fazer isso? Eu não vou ficar aqui levantando a bandeira, que é um absurdo o que o Tite faz, não sei o quê. Mas, de fato, eu fico com uma pulguinha atrás da orelha. E na última entrevista coletiva ele foi questionado sobre o Léo Ortiz e a resposta dele falou e não respondeu absolutamente nada. Rapaz, mão de miquinho ali na árvore, por isso que eu estava olhando ali para fora. Bonitinho, viva a natureza. Mas voltando ao assunto Léo Ortiz, é isso. Por que ele não recebe oportunidade? É um absurdo. Eu conto na mão direita quantas vezes o Léo Ortiz jogou como zagueiro, a começar aí, que é a posição de origem dele, ele é zagueiro. E se ele quiser botar o Léo Ortiz de volante, o Léo Ortiz está jogando mais que o próprio Alan, que é volante de ofício. E eu tenho certeza que o Léo Ortiz ao lado do De La Cruz ia render ainda mais, porque o De La Cruz é um carregador de piano nesse meio campo do Flamengo, a verdade é essa. Agora, Lohan, ele não foi relacionado novamente e, segundo o jornalista Flazoeiro, o Lohan ainda pode reforçar o Sub-20 na partida contra o Botafogo, o que eu acho um absurdo. Não relacionar já é um erro. Botar o jogador para atuar pelo Sub-20, sejamos francos, tudo bem, bacana, vai ganhar ritmo de jogo, mas qual é o ânimo e a motivação do Lohan depois de ter sido destaque no time principal do Flamengo? Concordo que caiu de rendimento, mas faz parte. Não relacionar o jogador, eu acho um tremendo erro. Inclusive, as escolhas do Tite em relação ao Lohan têm atrasado a renovação de contrato dele. A verdade é essa. Os empresários dificultaram nos últimos dias por conta disso. Eles estavam esperando qual seria, digamos assim, as atitudes ou a atitude do Tite, como o Tite administraria o Lohan no time principal para debater a renovação de contrato, que estava travada até então. Andou nessa semana um pouquinho, digamos, andou 2 casinhas, está mais próximo, óbvio, mas estava travada por conta disso, inclusive. Existe uma expectativa para ter um acordo na semana que vem. Agora, essa semana não vai ter renovação de contrato. E com todo respeito aos colegas que noticiaram, inclusive em transmissão do Premier isso, noticiaram que o Flamengo só estava esperando ele fazer 18 anos para poder divulgar a renovação. Não tinha acerto ainda. Não tem acerto da renovação de contrato. E é bom o Flamengo abrir o olho. O contrato do Lohan vai até dezembro do ano que vem. Quanto mais o tempo passa, mais será uma renovação difícil. Porque daqui a um ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Estamos falando de uma joia do Flamengo que está sendo lapidada há muito tempo. Vamos lá, outra informação. Claudinho, galera, o que aconteceu de fato? Vocês vão se recordar, o Flamengo recebeu o ok do jogador, recebeu o ok do Zenit, o próprio Landim falou isso em uma entrevista ao Charla Podcast. E aí, quando o Flamengo estava se preparando, inclusive preparou material de anúncio para esse jogador, tudo sendo discutido internamente, comemorado, digamos assim, quando estava finalmente, o Zenit voltou atrás e fez novas exigências ao Flamengo. Quais foram essas novas exigências? Na verdade, foi uma exigência só. O Zenit tinha topado o valor que o Flamengo iria pagar, 18 milhões de euros, num determinado número de parcelas, e aí o Zenit voltou atrás e falou, não,
a gente não quer mais nesse número de parcelas, não. A gente quer em 3 parcelas, Flamengo. Aí o Flamengo virou e falou, não, a gente não combinou desse jeito. E, de certa forma, a diretoria está certa. Não pode aceitar tudo que o outro clube propõe na mesa. Ou, na verdade, não pode aceitar tudo que o outro clube fica exigindo depois de um acordo. Nesse caso, eu tenho que dizer que a diretoria está certa. Não é porque você tem um dinheiro que você vai aceitar tudo que a outra pessoa pede. Não é assim. E tá nesse jogo aí de paciência, digamos assim. A grande verdade é o seguinte, o Flamengo deixou na mão do jogador e dos empresários do jogador para resolver essa situação com o Zenit, porque eles sabem que o jogador quer muito, e o jogador quer muito. Teve uma reunião hoje, terça-feira, entre Claudinho e diretoria do Zenit, e o Claudinho novamente disse não uma renovação de contrato, afirmando que tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo. É isso que está acontecendo. Agora, vai dar certo? Muita gente dentro do Flamengo acredita que sim. Outras pessoas acreditam que não. E fica nesse impasse. O que me chama a atenção é a convicção que a diretoria tem no Claudinho. Isso precisa ser dito também. Porque é Claudinho, 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 Claudinho. Por que não tentar um outro nome? É isso que eu cobro da diretoria do Flamengo. Uma criatividade no mercado. São sempre os mesmos nomes. Daqui a pouco volta o Wendel. Vocês vão ver. É isso, são sempre os mesmos nomes. E aí quando surge um nome diferente, como a imprensa internacional noticiou que o Flamengo está de olho em Maximiliano Araújo, jogador uruguaio de 24 anos, atacante, que atualmente está no Toluca do México, e aí a gente vai apurar e a gente descobre que não procede. Pelo menos 3 pessoas da diretoria do Flamengo me falaram, não procede, que estamos negociando a contratação desse jogador. É o nome que agrada, óbvio, tem boas características, jogador de destaque, mas atualmente está no Toluca, que é um clube que paga, o futebol mexicano paga muito bem aos atletas, pouca gente sabe disso, mas o futebol mexicano paga uma fortuna aos atletas. Tanto é que o Joaquim, zagueiro do Santos, que já foi oferecido ao Flamengo inúmeras vezes, está indo para o Tigres do México e ele vai ganhar uma bala lá. A verdade é essa. O salário dele vai praticamente triplicar lá no México. Então, pessoal, não seria uma contratação fácil, mesmo que o Flamengo quisesse. E nesse momento, pelo que eu apurei, não procede essa informação. O Flamengo ainda não pode reassumir a liderança do campeonato nessa rodada. Tem 34 pontos, o Botafogo tem 39, sendo que o Flamengo tem um jogo a menos que vai ficar naquela conta do Mauro lá pra frente. Exato. Quando a gente não sabe. É a hora do Flamengo pensar em dar uma resposta convincente depois de 3 resultados como mandante, o último uma vitória, mas um jogo difícil e outros 2 resultados adversos? Chega a hora do que o Flamengo tem que subir aquele degrauzinho técnico. Né? Técnico e tático, né? Porque tem um ótimo treinador, tem um excelente elenco, o melhor elenco da América do Sul, mas tem hora que o Flamengo não joga como o Flamengo, o melhor elenco da América do Sul. Tem hora que o Flamengo se enrola todo e não consegue jogar. Tem hora que você não vê aquele brilho, o time brilhando, como a gente espera ver o Flamengo brilhar. Tem hora que a gente não consegue enxergar. Vai jogar contra o Vitória, Vitória ameaçado. Jogando não no jogo facinho, não. Jogando, né? No Barradão. Você sabe que jogar no Barradão tem aquele bafo quente que vem da torcida ali, que os caras não estão pra brincadeira lá, não. A torcida do Vitória faz barulho. A torcida do Vitória é uma torcida que empurra o time e com muita força. Então, esse é um jogo que o Zinho diria que é um jogo perigoso. É? O Zinho diria isso. Esse é um jogo perigoso. Tô certo ou tô errado? Zinho? Esse é um jogo perigoso pro Flamengo. Não, de todos os times que estão na frente, o jogo que a gente coloca, eu pelo menos coloco um favoritaço, é o Flamengo. Então é aquele jogo assim, um empate é mau resultado pro Flamengo. O Vitória está na parte de baixo, o Flamengo tem que recuperar pontos fora de casa, porque deixou ponto em casa pro Fortaleza, perdeu pro Fortaleza e empatou com o Cuiabá em casa. Então o Flamengo tem a obrigação de ganhar fora de casa do Vitória, que é um time que está brigando para não cair. O Botafogo, para mim, é o compromisso mais difícil. Vai pegar o São Paulo, que é postulante a título, nesse momento para mim. E o Palmeiras tem um compromisso difícil, que é contra o Fluminense, que tem um elenco maravilhoso, mas não briga mais por título. Está no sufoco. O jogo mais difícil é o do Botafogo fora de casa. O que a responsabilidade é a maior
Se o Botafogo perder pro São Paulo, cara, perdeu pro São Paulo, que é um time muito bom e tá brigando pela parte de cima. Ah, o Palmeiras. Poxa, o Fluminense está lá embaixo, mas é um Fluminense, campeão de Libertadores, que está naquele modelo se recuperar. O Flamengo, pontos irrecuperáveis. Perder o jogo pro Vitória. É um jogo perigoso mesmo. É um jogo A muito responsabilidade é do Flamengo. Não por acaso são os 3 times também que mais pontos já fizeram fora de casa, né? Botafogo, Palmeiras e Flamengo? É, exatamente. Na verdade, na ordem, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Jogando fora de casa. Então... Acho que a diferença do Palmeiras pro Flamengo é 1 gol. Eles têm o mesmo número de pontos fora de casa. Não, o Palmeiras fez aí, 14 pontos. Tá aí na tela, pra gente. O Botafogo é o melhor visitante, com 63% de aproveitamento. O time com mais vitórias são 12 e maior eficiência ofensiva, 7 chutes e meio para conseguir um gol. Em segundo lugar, com mais jogos sem sofrer gols, tem o Palmeiras com 9 e o time com mais grandes chances, 71. O Palmeiras está precisando dar uma calibrada na pontaria. Eu não queria falar nada para ninguém, não. Mas 71 grandes chances de fazer um gol e 27 gols marcados é uma média que poderia ser mais alta, né? Ataca demais. Então, existem 2 lados, né? Também tem aquela coisa assim, todo mundo marca, mas não tem um goleador. Então, é uma avaliação. O Abel já falou sobre isso recentemente. E em terceiro, tem o melhor ataque, que é o do Flamengo, com 30 gols. E é a equipe que também chuta no alvo 102 vezes, mas também está pecando muito nisso. Tem 3 gols a mais do que o Palmeiras, só que tem ainda, 30 chutes a mais do que o Palmeiras. Ou seja, 2 equipes que estão precisando calibrar a pontaria, mesmo tendo o Pedro lá na frente, que tem um número alto de gols marcados, né? O artilheiro do campeonato, são Pedro. os 3 times que têm os melhores ataques da competição. E o Mauro estava falando de melhores visitantes. Vou resumir esse quadro aí, que tinha muita informação interessante, mas o que interessa é o seguinte: o Botafogo fez 17 pontos fora de casa, o Palmeiras fez 14 e o Flamengo 15, entendeu? Então são os 3 que mais conseguiram pontuar, não à toa, né? Porque para estar lá na frente da tabela, não basta só ir bem em casa, né? Tem que ir buscar pontos fora. Aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão tá escalado para essa partida contra o Bahia. Vamos ver o que vai acontecer, né? Temos 2 desfalques aí importantes, Eric Pulgar e Wesley não estarão nessa partida, mas vamos ver o que o Tite vai preparar nessa partida aí contra o Vitória, tá bom, nação? Olha só, eu vou deixar o meu palpite registrado aqui, pra mim vai dar Flamengo 2-0. Coloca aí o seu palpite também nos comentários e vamos ver o que vai acontecer, né? Mas participe aí, põe seu palpite nos comentários e vamos esperar pra ver o que vai acontecer nessa partida. Torcer pro tropeço dos nossos adversários, hein? Botafogo e Palmeiras vão jogar e vamos torcer pra que eles venham tropeçar e aí o Flamengo possa reconquistar os seus pontos aí novamente, tá bom? Nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueçam, no final desse mês de julho vai ter o sorteio de 2 mantos do Flamengo, manto número 2. Para você participar, se inscreva no canal e também nas nossas redes sociais. Tem um link aí na descrição do vídeo, é só você correr, se inscrever lá, tanto no Instagram como no Twitter X, para você ficar ligado. E aí você vai concorrer, é de graça, ao manto do Mengão, tá bom? Nação, obrigado por você estar aqui, grande abraço, deixa o seu like, a gente se vê no próximo vídeo.